Igreja, vamos à nossa palavra. Culto de celebração, dia 29 de agosto, Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Assim que você receber essa palavra, por favor, compartilhe. Inscreva-se no canal, compartilhe o Facebook. Amém? Divulgue a palavra de Deus. Amados, o que faz parte desse sermão são duas passagens. A primeira está em João 18. A primeira, Evangelho de João, capítulo 18. Assim que você encontrar, por favor, se coloque em pé, se você pode. Nós estaremos lendo o Evangelho de João a partir do verso 1. Que o Espírito Santo já comece a falar conosco, em nome de Jesus. João 18, a partir do verso 1, igreja. A palavra de Deus diz o seguinte: Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Sidrom, onde havia um jardim. E aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem vocês estão procurando? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse: Sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Glória a Deus. Jesus de novo lhes perguntou: A quem vocês estão procurando? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse: Já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixe que esses vão embora. Ele disse isso para que se cumprisse a palavra que tinha dito anteriormente: Não perdi nenhum de que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o meu Pai me deu? O que compõe também esse sermão está um pouquinho antes, Lucas 22. Um pouquinho antes, igreja. Lucas 22, eu estarei lendo a partir do verso 47. Lucas 22. Verso 47. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão. E um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente deles e se aproximou de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estavam por acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio dizendo: Deixem, basta. E tocando na orelha do homem, o curou. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo: Vocês vieram com espadas e com porretes, como para prender um salteador? Todos os dias estava eu com vocês no templo. Vocês não tentaram me prender. Esta, porém, é a hora de vocês. Esta, porém, é a hora de vocês e a hora do poder das trevas. Pai, em nome de Cristo, que o Espírito Santo do Senhor ministre nos nossos corações essa mensagem, Pai.
Que essa mensagem sirva, Pai, para que a gente te enxergue, Pai, de uma forma, Pai, para que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus Cristo, a ter esse entendimento. Louvado e exaltado seja o seu nome. Que não haja nenhuma interferência, que não haja nada, absolutamente nada, que a nossa mente e o nosso coração estejam cativos a receber de Ti a Sua palavra. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Vamos nos assentar, igreja. Amados, nessa passagem, Jesus Cristo ele está sendo preso. Jesus Cristo ele está no jardim do Getsêmani. Ele já está quase terminando, porque ele sabia que o tempo estaria próximo. Porque no Getsêmani, Jesus, ele se preparou o quê? Para matar a sua alma. E Getsêmani significa prensa de azeite. A alma de Jesus Cristo do Getsêmani foi esmagada para que ele cumprisse o quê? A vontade do Pai. Tanto é que ele chamou os seus discípulos para quê? Para orar. Venham comigo, vamos orar, vamos interceder. A hora está chegando. Tanto é que quando Jesus Cristo já estava terminando, ele disse o quê? Levante-se, vamos embora. Vamos embora, amados, o traidor está se aproximando. Eles estavam no Getsêmani. Jesus Cristo, matando a sua alma, já tinha certeza que ele ia para a cruz, que ele cumpriria a vontade de Deus. E nesse momento, repetindo o que está no verso 47 de Lucas, ele diz o seguinte: enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou essa multidão. Essa multidão chegou e se aproximou de Jesus Cristo. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? É com um beijo que você vai me trair, Judas? O que aprendemos? O que nós podemos, amados, nessas passagens, o que nós podemos extrair para as nossas vidas? A primeira e mais importante, que a vontade do Pai, muitas vezes das nossas vidas, não é a nossa vontade. Amém ou não? Não é. E que a gente às vezes esperneia, a nossa alma ela fica... Mas com certeza absoluta, a vontade de Deus para as nossas vidas é melhor do que a nossa. Segunda coisa que nós temos que entender, amados, em nome de Jesus Cristo, que nós devemos nos preparar para cumprir a vontade de Deus, como Jesus Cristo fez. Uma outra certeza que eu e você temos que ter é que sozinho nós não conseguimos cumprir a vontade de Deus. É por isso que há a igreja, é por isso que há Deus, é por isso que há a intercessão, é por isso que há os irmãos, é por isso que há a família, é por isso que há a esposa. Para que se cumpra o quê? A vontade de Deus nas nossas vidas. Só que é mais profundo, porque nós temos que buscar o quê? O discernimento do Espírito, o discernimento do Espírito Santo, como Jesus tinha o discernimento do Espírito. Que a gente busque esse discernimento, para que a gente aprenda efetivamente qual a vontade de Deus. E outra coisa que eu aprendo aqui é o seguinte, igreja: nem todas as pessoas que estão do seu lado, elas querem o seu bem. Nem todas as pessoas que te cumprimentam, nem todas as pessoas que estão ao seu lado, nem todas as pessoas que te beijam no rosto, elas querem o seu bem. Sim ou não? Porque naquela época, quando um discípulo beijava o seu mestre, era sinal de quê? De reverência. Era sinal do quê? De quê? Eu te amo, Senhor. Eu te adoro. Tanto é que quando a igreja em Atos ela surgiu, existiu o quê? O ósculo o quê? Santo. Que era o quê? O beijo santo, que nos dava o quê? Unidade cristã. Ele não era simplesmente um gesto. Ele representava que havia o quê? Unidade. Uma outra coisa que eu aprendo, igreja,
é que nós, independentemente da situação, independentemente de tudo aquilo que Deus nos coloca, nós temos que buscar o quê? O domínio próprio. No verso 49 e 50 fica claro aqui. O que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Pai, eu devo realmente atacar com a espada? O que Jesus Cristo respondeu? Senhor, devemos atacar. Um deles golpeou o servo do Senhor e cortou-lhe o quê? A orelha. Jesus Cristo concordou com isso? Claro que não. Porque Jesus Cristo, ele já tinha o quê? A consciência da vontade de Deus, e ele tinha o quê? O domínio próprio. Porque, amados, Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem, ele poderia impedir, sim ou não? A palavra de Deus diz que ele poderia chamar legiões de anjos. Mas o que nós temos que entender é que Jesus Cristo também era homem, mas se preparou para cumprir o quê? A sua missão. E essa missão nós devemos clamar e buscar quem? O batismo do Espírito Santo. E como é que eu busco esse batismo no Espírito Santo? Orando, clamando, jejuando. O jejum tem que fazer parte do quê? Da nossa vida como cristão. Porque é no jejum que a minha alma, ela é morta. E é só assim que nós vamos obter o quê? Vitória sobre as principais necessidades que eu e você temos. Sobre os principais desafios que Deus se apresenta. Eu quero comentar alguma coisinha agora aos estudantes de química. Que nós temos dois aqui, não temos? Sim? Sim. Você, quando pega um exercício de química para resolver, existe um enunciado que ele fala CNTP. O que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Então, na verdade, os exercícios de química às vezes falam: olha, resolva esse exercício considerando que as condições são normais de temperatura e pressão. Quem é químico, ou mesmo nós que estudamos, a gente já viu isso um dia. A gente pode não se lembrar, mas nós vimos isso um dia. O que nós aprendemos, igreja? O que nós aprendemos com Jesus Cristo nessa simples lição? É que nossas condições espirituais, as nossas condições de alma e as nossas condições de corpo, elas, independentemente da situação, elas devem estar o quê? Normais. Amém ou não? O que nós devemos buscar para as nossas vidas é que nada venha o quê? Interferir na nossa condição normal. A alma de Jesus Cristo, que já havia sido morta, lhe deu o quê? Calma. E essa calma era impressionante, como o amor de Jesus Cristo que nós cantamos aqui é o que, igreja? É impressionante. Esse amor fez com que ele enfrentasse o quê? O que se colocava diante dele. Sim ou não? E verifique você, se coloque nessa situação. O quão difícil foi para Jesus Cristo viver toda essa situação, e ele só conseguiu quando ele orou e clamou ao Senhor. Porque quando ele orou e clamou, o Espírito Santo, ele liberou o que para a vida de Jesus Cristo? O fruto do Espírito. Mas isso aconteceu com quem? Com Jesus Cristo. Ah, pastor, mas ele é Deus. Sim, ele é Deus. Mas aqui na terra ele foi Deus? Ele andou como? Homem. Então ele era homem. Agora, vamos falar do segundo personagem, Pedro. O que fez Pedro? O que nós lemos em João 18:10? O que aconteceu com Pedro mediante toda aquela situação? Porque ele sabia que a hora havia chegado.
que aconteceu com Pedro? 18:10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o quê? O servo do sumo sacerdote, cortando o quê? A orelha dele. Qual a personalidade de Pedro? Qual a personalidade de Pedro? Ele era um homem o quê? Impulsivo, de sentimentos fortes. A decisão dele era sempre o quê? Rápida, súbita. Ele tinha sempre um senso de urgência, ele era explosivo. Tanto é que em nenhum momento ele se colocou a Jesus. Quando o homem veio, quando o Malco veio, ele pegou e já feriu a orelha dele. Às vezes eu e você somos Pedro. Eu tenho muito de Pedro. Sim ou não? Sim. Você tem muito de Pedro. E nós, quando nos comportamos de Pedro, o Espírito Santo vem dizer para mim e para você que nós temos o quê? Que consertar o Pedro nas nossas vidas. Nós não devemos ser impulsivos. Nós devemos nos colocar realmente e buscar o quê? O domínio próprio. Porque o que aconteceu com Pedro na sequência? Quando Jesus Cristo foi preso, logo depois, os judeus começaram, mas espera aí, você é igual a Jesus, você andou com Jesus, você se veste como Jesus, a sua aparência é como Jesus. Pessoal, vem cá, olha aqui o Pedro, você é de Jesus. Não conheço não. Eu não conheço. Isso nos leva a crer o quê? Que nós, como Pedro, se nós não buscarmos o Espírito Santo, nós negaremos Jesus Cristo. Nós nos afastaremos de Jesus Cristo. E mais, e isso tocou muito no meu coração, igreja, tomara que toque o seu. Porque se a gente continuar se comportando como Pedro, nós podemos destruir sonhos das pessoas que estão próximas a nós. Nós podemos destruir sonhos de nossas esposas, nós podemos destruir sonhos dos nossos filhos, nós podemos destruir sonhos de irmãos na igreja, nós podemos destruir sonhos de amigos. Amém? Agora, eu gostaria de falar um pouco de Malco. Malco só aparece uma vez na Bíblia. Ele só aparece em João 18:10. E o nome do servo era Malco. Quem era Malco? Qual o objetivo que Pedro tinha de ferir a orelha? Por que a palavra de Deus diz em orelha direita? Por quê? Pedro não poderia né, dar uma espadada no pescoço? Sim ou não? Mas vamos acabar logo com isso, né? Ele não poderia dar uma espadada no... Poderia. Mas por que na orelha? E por que na orelha direita? Quem era Malco pela palavra? Nós acabamos de ler que Malco era o quê? Um servo do sumo sacerdote. Ele era um servo de Caifás. E os servos dos sumos sacerdotes, eles eram o quê? Estudantes. Eles eram postulantes a quê? A serem consagrados como sacerdotes. Os servos do sumo sacerdote, eles eram o que, igreja? Eles estudavam mais de 8 anos ali, para depois de um tempo serem o que? Consagrados como sacerdotes. Na verdade, Malco, aquele que acompanhou os sumos sacerdotes para que pegasse e prendesse a Jesus Cristo, ele seria em breve o que? Sacerdote. Ele já estaria na eminência de ser o quê? Consagrado. E como era ser consagrado?
sacerdote pelos judeus. Levítico 8:24. Nós hoje, como igreja de Cristo, nós impomos as mãos. Hoje, como igreja de Cristo, nós o quê? Derramamos o óleo, sim ou não? Que simboliza o Espírito Santo. É dessa forma que nós hoje consagramos pastores, presbíteros. Mas na época não era assim. Na época, como era? Levítico 8:24. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre o quê, igreja? A ponta de quê? Da orelha direita dele, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. Na verdade, essa narrativa é da parte do quê? Da consagração dos sacerdotes. Esse sangue que era aspergido era o sangue do cordeiro, sem mácula. Era o sangue puro do cordeiro. Para se chegar então a sacerdote, ou sumo sacerdote, Malco, que era postulante, ele tinha que ter 3 requisitos. Primeiro, ser da tribo de Levi. Amém ou não? Da tribo de Levi. Outra pessoa de outra tribo não era consagrado a sacerdote, a sumo sacerdote. Daí o nome levitas. Segunda condição para ser consagrado era o quê? Ele tinha que ser perfeito, de saúde, de intelecto. Ele tinha que saber o que é o Torá. E a terceira condição, se ele era perfeito, ele tinha o quê? A orelha. Porque a consagração ia ser feita onde? Na orelha direita. Amém ou não? Então, quando a palavra vai se colocando, a gente entende por que Jesus Cristo curou a Malco. Por que Jesus Cristo recuperou o quê? A orelha de Malco. Porque Jesus Cristo não queria o quê? Acabar com o sonho dele. Jesus Cristo, na verdade, ele não queria o quê? Fazer com que Malco, ele durante todo o restante da vida, ficasse o quê? A par, ficasse o quê? Triste. Uma simples espadada de Pedro poderia o quê? Acabar com o quê? Com a vida de Malco. Mas espera aí, pastor, ele estava junto dos sacerdotes, do sumo sacerdote, ele veio da turma de Caifás para retirar Jesus Cristo, para o levar preso. Sim ou não? O que Jesus Cristo poderia fazer? Pedro, termina o serviço. Não, não é isso. Jesus Cristo, ele ministrou na vida do Malco. Puxa vida, eu venho aqui prendê-lo. Eu venho aqui levá-lo à morte e ele restaura a minha orelha. Jesus Cristo, em condições normais de temperatura e pressão, sabendo de sua missão, ele cura Malco. Ele ministra da vida de Malco. E o que eu entendo com isso, igreja? Se Jesus Cristo curou a Malco, ele não vai te curar? Hein, Ana? Não vai te curar? Se Jesus Cristo restaurou a orelha de Malco, ele não vai restaurar o que está perdido na sua vida, Giovanni? Se é que você tem alguma coisa perdida, nem isso ele. Sim ou não? Jesus Cristo, ele nos ama, igreja. Jesus Cristo, ele está atento a todos os movimentos das nossas vidas. Ele está atento aos nossos sonhos. É por isso que ele nos livra de tantas coisas que a gente não pode nem imaginar. Oxalá nós pudéssemos ter 1 hora de visão aberta para ver o que, amado? Os anjos. Pensou que lindo? A intervenção dos anjos, dos protetores nas nossas... A intervenção de Jesus Cristo, ele entrando aqui. Ele impondo as mãos na sua cabeça. Amém ou não? Então que o Espírito Santo do Senhor, ele possa o quê? Falar conosco.
para que o Pedro das nossas vidas, ele seja o quê? Cada vez menos uma realidade. Que a gente deixe Pedro de lado nas nossas vidas. Que a gente realmente possa o quê? A gente possa andar realmente com Jesus Cristo. Que a gente possa sentir a presença de Jesus Cristo. Porque Ele quer sentir a nossa presença. Que história maravilhosa, é uma história, amados, que muito tem a ver com o quê? Com os momentos que nós estamos passando. Porque às vezes a gente pensa que Jesus Cristo não está atuando, a gente pensa às vezes que Deus ele não está, mas Deus e o quê? Ele anda presente nas nossas vidas. Amém, igreja? É uma história simples. Amém? É um texto que está meio que perdido na Bíblia, cujo objetivo maior seria o quê? Apresentar Judas como traidor, mas nos traz essa história de Jesus Cristo, mesmo sabendo que está indo para a cruz. Ele cura, ele reestabelece os sonhos de um postulante a sacerdote. E ensina muito para Pedro, que mesmo negando Jesus Cristo, Pedro ele é ministrado pelo Espírito Santo do Senhor, através de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo o quê? Ressuscita. Amém, igreja? Que o Espírito Santo, em nome de Jesus, possa ter ministrado no seu coração. Vamos ficar em pé? Amém. Gostaria que você fechasse os seus olhos, igreja, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Deus. Que privilégio, Pai, nós recebermos a Sua palavra, Pai. Deus, que privilégio saber, Pai, que o Senhor é um Deus atento às nossas necessidades, que o Senhor é um Deus atento aos nossos sonhos, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, nesse momento eu te peço, sonde os nossos corações, Pai. Se houver muito de perda nas nossas vidas, Papai, vai nos curando, vai nos transformando, toda a nossa impulsividade, toda a nossa arrogância, toda a nossa prepotência, Pai. Que a gente te ouça mais, que a gente te busque mais em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor não permita a partir de hoje que a gente fira os sonhos de ninguém, que a gente seja mais sensíveis, Pai, aos sonhos das nossas esposas, dos nossos filhos, que a gente seja mais sensível aos sonhos da sua igreja. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço pela ação do Espírito Santo do Senhor, que o Senhor nos dê maior entendimento, que o Senhor esteja presente nas nossas vidas, Pai, ministrando, e que a gente tenha realmente todos os dias a certeza, Pai, que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor está, Papai, cuidando dos nossos sonhos, cuidando da nossa saúde, cuidando, Pai, do nosso ministério, cuidando, Pai, da nossa igreja. Louvado e exaltado seja o seu nome, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor possa bradar nos nossos corações, que Ele fale e continue falando conosco, Pai. Obrigado por essa palavra, Deus, porque o Senhor curou um postulante a sacerdote que veio te prender, Pai. Que o Senhor sabia, Pai, que aquela orelha ferida, Pai, poderia causar uma mágoa, uma decepção muito grande, Deus. Que em nome de Jesus Cristo a gente possa ser, Papai, e que a gente possa ter nas nossas vidas, Pai, essas atitudes. Porque somos chamados cristãos, somos pequenos cristos, Pai. Que o Senhor nos dê, em nome de Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo, um domínio próprio maior nas nossas vidas, Pai. Ministra isso nos nossos corações. Nos dê mais domínio próprio, Pai. Nos dê mais perseverança.
Nos dê mais paciência em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, papai. Que a gente enxergue mais quem está nos nossos lados. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus Cristo, pela palavra. Muito obrigado, Deus, pela certeza que nós temos que o Senhor se faz presente nas nossas vidas e que a gente tenha, em nome de Jesus Cristo, maior discernimento de espírito. Louvado e exaltado seja o seu nome, igreja. Em nome de Jesus eu oro que essa palavra ela frutifique nos nossos corações através do Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém.